Boa noite, irmãos, graça e paz de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do verso 1 até o verso 17. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do verso 1 até o verso 17. A Epístola de Paulo aos Romanos fica depois de Atos, comecinho do Novo Testamento, após os Evangelhos. Vamos ouvir a palavra de Deus, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, Deus do Evangelho, Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós rendemos louvores ao Senhor e pedimos que o Senhor nos auxilie com Teu Espírito Santo, para que possamos ser edificados pela Tua palavra, termos um encontro contigo, através da Tua voz, falando a nós. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o que define a identidade de vocês? O que define a nossa identidade? Como você se apresenta diante das pessoas, para as pessoas? O que define sua identidade é sua nacionalidade, a sua região, o local onde você nasceu, o seu sotaque, a sua forma de falar, de se expressar, de se comunicar? É a sua sexualidade? Hoje está na moda definir as pessoas a partir de uma sexualidade, como se o nosso aspecto inteiro, todo o ser humano, fosse definido pela sua sexualidade, homem ou mulher, homem no corpo de mulher, mulher no corpo de homem.
Os gêneros alternam, a identidade é fluida. Será que é isso que estabelece, que define a nossa identidade, a sua identidade? Será que a sua profissão, você se apresenta como um médico, um advogado, um comerciante, um pastor? Será que é a sua paternidade, hoje, Dia dos Pais? Ou a sua maternidade, você que é mãe? A nossa identidade está em tudo isso? Ou existe algo muito mais profundo, que nós podemos dizer que estamos estabelecidos e que a nossa identidade está firmada em algo muito mais firme, muito mais concreto do que todas essas coisas que passam? Hoje nós vamos falar sobre identidade. A identidade em Cristo. O homem em Cristo, escravo. De quem você é escravo? Escravo de Cristo, do seu evangelho, da sua palavra? Ou você é escravo do mundo, de Satanás, de todas as coisas que o mundo lhe oferece, de tudo aquilo que nós podemos encontrar no mundo? Porque, não se engane, todos nós somos escravos, todos nós temos a identidade estabelecida em alguma coisa. Todos nós servimos ou a Deus em Cristo, ou a Satanás, o mundo e o pecado, e estamos mortos. Na jornada de Romanos, nós já vamos iniciar falando de Jesus. Essa é a mensagem da Bíblia, Jesus. Nós não podemos fugir disso. Romanos vai falar de Jesus. Romanos vai falar do Evangelho. A carta de Romanos é uma carta bastante conhecida. É uma carta, se não for a carta mais comentada, é uma das mais comentadas de toda a Bíblia. Não somente os crentes, como católicos, como as pessoas ímpias também, que não amam a Deus, que não servem a Jesus, fazem comentários sobre essa carta do apóstolo Paulo. Uma carta que mudou o mundo diversas vezes, que mudou o mundo na Reforma Protestante. Ela foi chamada de Carta da Reforma, porque Lutero, ao ver o verso 16 e 17, que nós acabamos de ler, se converte a Jesus Cristo verdadeiramente, porque entende que a justiça de Deus é dada a ele e não exigida como alguém que não pode cumprir a lei do Senhor. Portanto, Romanos fala de Jesus, do Evangelho e da nossa identidade. Ao longo da carta, nós falaremos mais sobre isso. O contexto da carta é que ela foi escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja de Roma, uma igreja que ele não edificou, que ele não plantou, que ele não conhecia. Conhecia alguns irmãos que já tinham servido a Deus juntamente com ele e que tinham se mudado para lá, mas ele não conhecia essa igreja. Por isso o apóstolo Paulo aqui ele vai se apresentar. É a maior carta escrita do apóstolo Paulo. Trata de vários assuntos da vida cristã de uma maneira meio que sistematizada. Mas essa espécie de sistematização da carta, apresentando várias doutrinas e como elas se relacionam com a nossa vida cristã, ela tem uma causa. Paulo escreve para os romanos porque o seu objetivo era pregar na Espanha. Ele queria ir para a Espanha, e o lugar mais próximo da Espanha era Roma. Assim, o apóstolo Paulo gostaria da ajuda da igreja de Roma. Da ajuda não somente financeira, mas da ajuda também espiritual, da edificação mútua que ele vai falar aqui já no capítulo 1. Sua missão no Mediterrâneo havia sido encerrada. Ele já havia estabelecido igrejas, já estabeleceu pastores, presbíteros, estabeleceu homens piedosos, maduros na fé, que poderiam conduzir o povo em uma fé verdadeira. E agora chegou ao fim o seu ministério no Mediterrâneo. Ele parte para horizontes que não foram ainda evangelizados, que precisam ouvir a palavra de Deus. Paulo quer ir para a Espanha, mas antes ele gostaria de passar um tempo em Roma. Ele quer conhecer esses irmãos, ele quer edificar essa igreja, ele quer confirmar a fé destes homens. Ele quer verificar se o real evangelho está sendo pregado nesta igreja, se ela é uma igreja verdadeira ou não. Por isso, Paulo gostaria de se apresentar, já que ele não é conhecido da igreja,
E muitos judeus, ímpios, incrédulos, falam mal do apóstolo Paulo, soltam mentiras a respeito deste homem. Ele precisa se apresentar, ele precisa ser conhecido desta igreja. Mas além de se apresentar, Paulo gostaria também de apresentar a sua teologia. É uma espécie de apresentação daquilo que ele vai pregar na Espanha. Ele precisa dos recursos desta igreja. E ele fala a respeito da sua teologia, como que estivesse dizendo: olha, é esse evangelho que eu vou pregar, é essa a mensagem de Jesus que eu vou pregar na Espanha. Por isso vocês devem conhecer estas coisas. Aí eu peço a ajuda de vocês. Assim, o teor da carta é este: uma apresentação do evangelho, resolvendo coisas da vida cristã daquela igreja. Uma igreja que está misturada entre judeus e gentios. Paulo mostra o evangelho para eles. E Paulo gostaria de ir ter com eles o mais rápido possível. Assim, o Paulo escreve esta carta. Uma carta a uma igreja desconhecida dele, mas que ele já ama. E é isso que nós vamos ver aqui. O tema do nosso sermão de hoje é um homem em Cristo. Falaremos da apresentação do apóstolo, mas nunca somente do apóstolo pelo apóstolo, de Paulo por Paulo, mas Paulo sempre como escravo de Cristo, como alguém que ama o Senhor, que prega o seu evangelho verdadeiramente, que entrega toda a sua vida por esta mensagem, pelo Cristo que o salvou, que o revelou a ele toda a sua verdade. Assim, um homem em Cristo, Paulo, ele é um homem em Cristo. E também falaremos de nós como pessoas em Cristo, ou não. Veremos este momento em 3 partes. O primeiro é um homem em Cristo, ele tem a sua identidade em Jesus como um servo, como um escravo. Isso vai do verso 1 até o verso 7. Em segundo lugar, nós veremos que um homem em Cristo, ele serve a Deus e serve aos homens. Isso vai do verso 8 até o verso 15. E em terceiro lugar, nós veremos que um homem em Cristo vive pela fé, sem ter vergonha do Evangelho, do verso 16 até o verso 17. Portanto, acompanhe, do verso 1 até o verso 7, nós vamos falar que um homem em Cristo tem a sua identidade em Jesus como um servo, como um escravo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Parte dos ataques ao cristianismo são ataques ao apóstolo Paulo. Durante toda a história do cristianismo, Paulo foi um homem atacado por diversos outros homens que não amavam a igreja, que queriam descaracterizar todo o ensino bíblico, que gostariam de tirar todo o ensino de Paulo, colocando Paulo contra Jesus, Paulo contra o Antigo Testamento, Paulo contra Pedro, Paulo contra Tiago. Homens que não amam a Deus, atacaram o apóstolo Paulo, porque ao atacar o apóstolo Paulo, eles atacariam as Sagradas Escrituras, porque a maioria dos escritos do Novo Testamento vem da mente deste homem, inspirada pelo Espírito Santo. Portanto, aconteceram ataques a Paulo no tempo de sua vida, mas também depois da sua morte. Mas Paulo, ele não se envergonha de quem ele é. Ele não se envergonha do evangelho que ele prega, o evangelho de Deus. Ele não se envergonha desta mensagem que a ele foi confiada, a mensagem do evangelho que salva não somente os judeus, mas também os gentios. Paulo não se envergonha do evangelho, porque ele sabe que o seu Senhor é Cristo, ele é escravo de Cristo, ele é o doulos. As nossas Bíblias traduzem a palavra doulos por servos, por toda a carga histórica que tem em cima da palavra escravo, mas no final das contas, a palavra que a Escritura
nos ensina sobre quem somos, sobre quem o apóstolo Paulo é que ele é escravo. Nós somos escravos, não podemos fugir disso. Ou somos escravos de Cristo, ou somos escravos do mal, de Satanás, do mundo e do pecado. Sobre todas as credenciais do apóstolo Paulo, a primeira coisa que ele fala sobre quem ele é que ele é um servo de Cristo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Quem é o Kyrios de Paulo? Quem é o Senhor de Paulo? Não é o imperador. Paulo sabe para quem está escrevendo esta carta, ele sabe como esta cidade se comporta, ele sabe qual é o perfil do imperador, mas ele não se dobra a este imperador, não da forma de adorar o imperador, não na forma de um Deus ali na terra, não. Kyrios não é o imperador, Senhor não é o imperador, Senhor é o Senhor Jesus Cristo, e Paulo sabe disso e ele não se envergonha. Paulo não se envergonha de ter Jesus como seu Senhor. A sua identidade e a sua pregação estão tão fixadas em Jesus e na sua mensagem, em Jesus e no Evangelho, que em sua apresentação, em sua saudação, ele fala 7 vezes a palavra Jesus Cristo de diversas formas. Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho de Davi, Cristo Jesus, Senhor. Toda a sua identidade está envolvida em Jesus Cristo. Paulo não é outra coisa a não ser um servo do Senhor, escravo de Deus. Por isso ele vai falar sobre o Evangelho e ele vai falar sobre Jesus Cristo. E ele começa dizendo que ele é servo e ele parte já para o Evangelho. Ele foi separado para o Evangelho de Deus. A origem do Evangelho está em Deus e não em Paulo. Não é a mensagem de Paulo. Ele é apenas um instrumento, alguém que foi separado para a pregação. O Evangelho não foi invenção da cabeça de Paulo. Paulo não criou todas essas histórias. Ele aprendeu do próprio Deus, ele aprendeu do próprio Jesus. O Evangelho é de Deus. A origem do Evangelho é em Deus. E não somente isso. As Sagradas Escrituras já falavam do Evangelho. A autenticidade do Evangelho está cravada, atestada nas Escrituras, desde o Antigo Testamento, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Veja, eu sou um escravo de Cristo, separado para o Evangelho de Deus, que já foi anunciado pelos profetas e está registrado nas Sagradas Escrituras. Nós aprendemos sobre a mensagem de Ruth e aprendemos que naquela história o Evangelho já está ali anunciado, mas não somente em Ruth, como em todas as páginas da Escritura. No Antigo Testamento inteiro a mensagem é esta: Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, que já foi prometido pelos profetas, por Moisés, pelos livros de sabedoria, por salmos. Essa mensagem é uma mensagem antiga. Deus, ele já havia prometido para o seu povo a salvação que ele já havia estabelecido antes mesmo de criar uma história, antes mesmo de criar a nossa vida, de criar os nossos antepassados, antes mesmo de criar todas as coisas. Deus já havia estabelecido o plano da salvação. Assim, o Evangelho é de Deus, está nas Escrituras, e a sua essência é Jesus. Jesus, o Filho de Deus. Está nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Ele é o filho de Davi. Davi era uma prefiguração do próprio Messias. Davi não era o Messias, mas apontava para ele. Ele é o filho de Davi, porque as promessas do Antigo Testamento vão nos dizer que vai nascer o Messias da descendência de Davi. Por isso ele é filho de Davi. Ele é o filho de Deus. Ele é Deus também. Ele é filho de Davi. Ele é homem também. Ele é Deus homem. O Deus Redentor, aquele que pode nos salvar. A propiciação de Deus para os nossos pecados.
E o alvo do Evangelho não pode ser outra coisa, meus irmãos, senão a honra de Jesus Cristo. Geralmente, quando nós vamos evangelizar, nós enfatizamos que o alvo da evangelização são as pessoas, é a conversão, são as vidas dos homens. Mas não, o alvo da evangelização não pode ser o homem, senão nós estaríamos aqui prometendo uma espécie de idolatria. O alvo da evangelização, o alvo do evangelho, desta mensagem que o apóstolo Paulo apresenta, não é outro, senão Jesus Cristo. A honra é dele, a mensagem é dele, a obra é dele. Nós não fizemos nada para conquistarmos a nossa salvação. Foi Cristo quem conquistou. Por isso a honra é somente de Jesus Cristo. O evangelho é de Deus. Foi anunciado nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento e no Novo, a respeito do Filho de Deus, Jesus, para a honra do próprio Cristo. A nossa identidade, ela está determinada em Cristo Jesus, não pode estar em outro lugar. Nós somos servos de Cristo, a mensagem do Evangelho diz respeito a Ele, mas nós nos beneficiamos a partir de Cristo e da sua obra, através da nossa comunhão com Ele, do nosso chamado para Ele e para o Evangelho. Nos beneficiamos da sua salvação, nos beneficiamos da sua intercessão, nos santificamos através da sua obra, e por Ele estar à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, nós que continuamos a pecar, precisamos da intercessão de Jesus Cristo. A nossa santificação depende disso. Assim, um homem em Cristo, ele tem a sua identidade estabelecida no próprio Cristo. Não pode ter outro lugar, não pode ser estabelecido por outra coisa, a não ser por Jesus Cristo. Nossa identidade é determinada por Ele. Um homem em Cristo também, além de ser servo de Deus, servo de Cristo, escravo de Cristo, ele serve ao próprio Deus, serve ao próprio Cristo, servindo aos outros homens. É isso que Paulo vai nos ensinar, do verso 8 até o verso 15. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Paulo constantemente ora por seus irmãos, e o seu primeiro ato de serviço para eles é justamente a sua oração. Ele dá graças a Deus por homens que ele não conhece, por uma igreja que ele nunca visitou, por pessoas que ele não viu face a face, mas que ele sabe que o Evangelho chegou lá, foi anunciado naquela igreja, houve uma edificação, uma plantação. Assim ele dá graças a Deus, ele se alegra porque a mensagem do Evangelho tem sido espalhada, ele não fica triste porque não foi ele que plantou esta igreja, não, este não é o perfil de um homem em Cristo, não é o perfil de Paulo. Paulo não fica triste porque não foi ele que edificou aquela igreja, não foi ele que teve a honra de chamar pessoas a Cristo naquela região. Não, ele está alegre, ele ora a Deus, dando graças, mediante Jesus Cristo, por causa daquelas vidas que estão submetidas ao senhorio de Jesus, numa cidade onde o poder é adorado, onde o imperador é adorado, há uma igreja de Jesus Cristo. E é necessário orar, dando graças a Deus por isso. Porque a fé daqueles irmãos é proclamada em todo o mundo. E essa fé faz com que o Evangelho seja anunciado em outras regiões. Se atingiu Roma, e dirá das outras cidades que não estão afundadas em uma idolatria do poder. Paulo sabe disso e ele dá graças a Deus.
Mas ele continua orando e Deus é testemunha dele, de como incessantemente ele faz menção desses irmãos nas suas orações. As nossas orações são tão egoístas que quando olhamos uma palavra como essa, logo nos deparamos com uma interrogação em nossa mente. Será que o apóstolo Paulo ele está sendo exagerado? Ou será que são todas as orações de que ele ora realmente incessantemente? Porque nós não oramos assim, nem por nós, quanto mais pelos outros. Não damos graças a Deus nem pela nossa vida, nem pelos nossos bens, pela nossa família, pela nossa igreja, quanto mais pelas outras igrejas, por outras vidas que você nem conhece. Por isso o apóstolo Paulo invoca o próprio Deus como testemunha dele. Deus é minha testemunha, incessantemente eu faço menção de vós, não estou mentindo, incessantemente eu oro por vocês. É esperado de nós, meus irmãos, também essa postura, não somente do apóstolo, não somente dos líderes da igreja, não somente dos pastores, presbíteros, diáconos. É esperado do homem em Cristo, a oração, porque o homem em Cristo é aquele que sabe orar e aquele que ora. O homem em Cristo é aquele que aprendeu a orar com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, mas não somente esse que aprendeu intelectualmente, como aquele que faz a prática da oração, uma prática da sua vida. Porque veja, a ciência da teologia, ela pode ser separada da piedade. Existem homens que são teólogos, mas não amam a Deus. A sua profissão é a teologia, é o ensino da teologia, mas eles não amam a Deus. É apenas uma ciência para eles, é apenas um estudo para eles. Eles não ouvem Deus falando aos seus corações, não têm um encontro com Deus através das Sagradas Escrituras, mas eles podem aprender, porque a teologia ela é uma ciência, ela pode ser utilizada sem piedade, mas a oração jamais pode ser utilizada sem piedade. O homem em Cristo é aquele que aprende a orar e aquele que ora, porque a oração é o encontro com o próprio Deus, é um diálogo com o próprio Deus. Somos nós nos encontrando com o Senhor de todas as coisas, o Senhor da igreja. É o Senhor Jesus quem nos ensina a orar, e nós oramos em nossa vida. Orações incessantes, orações que fazem parte da liturgia da nossa vida, são orações constantes. Um homem em Cristo é um homem que sabe orar, e um homem que ora incessantemente por todas as coisas, principalmente por seus irmãos, servindo a eles em oração, assim como a alimentação, a comida, faz parte do seu dia a dia. Se você é um homem em Cristo, a oração deve fazer parte da sua vida, todos os dias, senão você morrerá espiritualmente. Paulo não serve a estes irmãos, ou pelo menos ele não pretende servir a estes irmãos, somente com as suas orações. Paulo também serve a estes irmãos com os seus dons. Ele diz no verso 11, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. O apóstolo Paulo diz que irá repartir os seus dons, é desejo dele repartir os seus dons, aquilo que Deus o deu, para a edificação da igreja. Paulo deseja e ele ora para isso.
Ele não ora só em favor dos seus irmãos, dando graças, mas ele ora para que Deus coloque ele naquela igreja, a fim de que ele fique aquela igreja com os seus dons, que ele sirva os irmãos com os seus dons. Ele deseja, meus irmãos, ir até aquela igreja para adquirir fruto. O fruto que ele quer é um fruto financeiro, sim, porque, como eu falei, ele deseja ir para a Espanha, mas o fruto que ele deseja não é somente recursos financeiros. Ele deseja ver salvação naquela cidade. Ele sabe que existem homens convertidos, mas ele quer também ver conversões. Ele quer pregar a palavra. Ele sabe que o seu dom é a pregação da palavra. Ele quer edificar os seus irmãos com aquilo que ele aprendeu de Jesus, pela inspiração do Espírito Santo. E além disso, um homem em Cristo é aquele que não somente deseja doar os seus dons para os irmãos, mas é aquele que deseja receber dons dos outros também. Este homem em Cristo, ele sabe que a igreja é um corpo. E o apóstolo Paulo sabe mais do que ninguém, foi ele mesmo que falou desta metáfora do corpo. Um corpo não pode dizer para o outro: eu não preciso de tal membro. O corpo inteiro precisa do corpo inteiro para funcionar de uma maneira correta. Primeiro, é preciso estar disposto a servir os irmãos, a entregar, a se doar os seus dons em favor deles, se desgastar, perder a sua vida em favor dos outros. Mas em segundo lugar, é necessário também reconhecer que nós precisamos dos serviços dos outros. Nós não temos todos os dons. Deus não deu para ninguém todos os dons. Ninguém tem todos os dons necessários para uma edificação individual. Por isso é mentira que você não precisa da igreja. Você precisa da igreja, você precisa estar na igreja, você precisa congregar, você precisa estar aqui, você precisa dos dons da igreja. É mentira de homens que não amam a Jesus e não amam a igreja de Jesus, os chamados desigrejados, que anunciam aos quatro cantos que você pode servir a Deus aonde quer que você vá e que você não precisa de ninguém. É mentira, meus irmãos. Você precisa da igreja. Foi o próprio Jesus quem estabeleceu a sua igreja. É o corpo de Jesus. Você não pode recusar o corpo de Jesus. Você precisa da igreja, porque na igreja não existe voluntariado. Todos nós somos servos de Jesus. Todos nós precisamos servir e sermos servidos. E é na igreja que isso acontece, não é em outro lugar. É na igreja que a Assembleia de Deus, a igreja não, a Assembleia de Deus, a reunião dos irmãos acontece. É aqui. Por isso, se você pode frequentar a igreja, venha. Não fique assistindo somente pela TV, você precisa da igreja. Nós precisamos, todos nós. Os pastores precisam da igreja, os presbíteros precisam da igreja, os diáconos precisam da igreja, os membros precisam da igreja, os jovens, as crianças, os nenéns precisam da igreja, os velhos, anciãos precisam da igreja, mulheres e homens precisam da igreja, precisam dos dons que são concedidos pelo Espírito Santo, e Ele concede como Ele quer, Ele distribui os dons como Ele quer, não como nós queremos. Por isso não existe voluntariado na igreja. Nós precisamos da igreja. Precisamos servir e sermos servidos. Precisamos da disposição de servir e da disposição de sermos servidos. Nem a presunção de que não podemos, não precisamos do serviço dos outros, e nem a preguiça de que os outros não precisam dos nossos dons. É uma ordem e nós devemos cumprir. E um homem em Cristo, ele cumpre isso com alegria, com satisfação, com gozo no coração. Paulo também serve estes homens com missão. Ele não serve simplesmente com orações, com os seus dons, mas ele serve caminhando, ele serve viajando,
ele serve indo para lugares hostis, a mensagem do Evangelho e a ele. Ele quer ver o fruto, e ele quer ir para a Espanha, ele quer a missão. Por quê? Porque ele é devedor. Há uma economia da graça, e o apóstolo Paulo entendeu isso. Ele recebeu de graça o Evangelho, mas há uma economia da graça. Você recebe de Deus tudo de graça, e você se torna devedor, não a Deus, mas aos outros. Isso é interessante, e o apóstolo Paulo sabe. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Paulo serve com missão. Ele sabe que é devedor, porque a ele foi confiada esta mensagem do Evangelho. Ele precisa anunciá-la. Ele não tem vergonha. Ele vai anunciar em Roma. Ele quer anunciar na Espanha. Ele quer anunciar onde quer que seja. Ele quer anunciar a palavra de Deus. É isso que faz vibrar o seu coração, porque ele sabe que essa mensagem é a mensagem última que o homem precisa. Não, os homens não precisam de Bolsonaros, de Lulas, ou quem quer que seja, o político que você gosta, a ideologia que você reconhece como a verdadeira. Não, os homens não precisam disso em último lugar. Os homens precisam da mensagem do Evangelho para a salvação. Nenhuma outra mensagem de homem algum, de ideologia alguma, pode salvar este homem pecador, que está destituído da glória de Deus e que precisa de reconciliação com seu Senhor. O apóstolo Paulo sabe disso. E ele vai fazer isso, ele vai pregar, ele vai perder a sua vida por causa desta mensagem. Mas ele está com Cristo hoje. E ele nos deu, por sua inteligência, sabedoria e disposição de serviço e de pregação, várias cartas que nos ensinam quem é Deus, quem é Jesus, o que é o Evangelho, como nós vamos para o céu, o que é preciso para ir para o céu, o que é preciso para estar com Deus. Através da sua disposição. É lógico que se ele não estivesse disposto, Deus levantaria outro. Mas ele se dispôs a ir. Ele foi chamado por Deus. E ele serve aos homens. Ele serve a Deus, servindo aos homens. A pregação do Evangelho é uma obrigação. Não é uma escolha sua nem minha. Nós precisamos pregar. Não somente os pastores, não somente aqueles que são líderes da igreja precisam pregar o Evangelho. Todos nós somos vocacionados, todos nós somos testemunhas. Você é uma testemunha. Ou você é uma testemunha, uma boa testemunha, ou você é uma má testemunha. Mas você é testemunha. A partir do momento em que você ouviu a mensagem do Evangelho, creu na mensagem do Evangelho, você é uma testemunha. E você precisa pregar esta mensagem. A dificuldade, o sentimento que parece pairar em nossos corações, uma relutância contra essa pregação, faz parte do nosso coração caído, da vergonha que nós temos do mundo que é hostil a essa mensagem, porque nós sabemos que o mundo é hostil à mensagem de Jesus, sabemos que o mundo é hostil ao Jesus das Escrituras. Por isso, muitas vezes nós ocultamos a pregação das pessoas, mas nós estamos roubando a Deus e roubando as pessoas, porque nós somos devedores. Nós precisamos pregar. Não podemos nos envergonhar. O apóstolo Paulo, ele não se envergonhava. E nós vamos ver a razão por que ele não se envergonha. Verso 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé e fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Um homem em Cristo é alcançado pelo Evangelho e vive a partir da fé. Paulo não se envergonha da mensagem do Evangelho, porque ele sabe que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
é a salvação de Deus. Esta mensagem que parece uma mensagem fraca, que fala de um Deus que morreu numa cruz, que foi subjulgado, a mensagem do servo sofredor que sofre hostilidades, é levado a um tribunal, cuspido, esbofeteado, é crucificado, é morto, soa como uma mensagem de derrota a esta cidade, uma cidade grande, grandiosa, poderosa, onde está estabelecido o imperador, a grande cidade de Roma, onde o poder era um Deus. A mensagem do Evangelho parece uma mensagem tão fraca, tão frágil, de um Deus que morre numa cruz, que derrama o seu sangue, e que em primeiro lugar vira um homem, um servo dos homens. Que mensagem é essa? Que salvação é essa que o apóstolo Paulo está tratando aqui? Uma mensagem fraca, frágil. O imperador não, o imperador jamais morreria numa cruz. Ele é um homem poderoso que pode todas as coisas neste mundo. Jesus, o Filho de Deus, como pode ser o Filho de Deus se ele morreu numa cruz, subjugado por homens pecadores? Mensagem fraca, Paulo. Mensagem fraca. Não acreditamos nessa sua mensagem fraca. Não acreditamos em um Deus morto, em um Deus que pode morrer, que pode verter o seu sangue em uma cruz amaldiçoada. Mas Paulo só poderia falar que ele não se envergonha do Evangelho, porque ele mesmo foi alguém alvo da tentação de achar que essa mensagem era fraca. Ele mesmo foi perseguidor da igreja de Jesus, mandou matar homens por causa desta mensagem, porque para ele esta mensagem era fraca. Alguém só pode falar com propriedade que não se envergonha depois de ser colocado à prova. E quando ele encontra Jesus, ele sabe que essa mensagem aparentemente fraca é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo sabe que os homens sofrem a angústia, o medo, a tentação de se envergonharem de Jesus, de se envergonharem da mensagem. Ele sabe que o apóstolo Pedro falhou, ele sabe que ele mesmo já falhou, mas ele sabe agora, por intermédio de Jesus, pelo Espírito Santo, ele sabe que essa é a única mensagem de salvação disponível para o homem. Pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos, de todo aquele que crê, todos os que creem, tanto o judeu como dos gregos, tanto o judeu como os gentios, tanto os sábios quanto os ignorantes, tanto os homens velhos quanto as crianças, tanto homem como mulher precisam da justiça de Deus, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Você quer apresentar o poder de Deus para o mundo? Você deseja apresentar o poder de Deus para o mundo? Pregue o Evangelho com entusiasmo. Pregue o Evangelho, pregue esta palavra em um mundo viciado em manifestações extraordinárias, que vem à igreja desejoso de ver milagres, desejoso de ver manifestações estáticas, desejoso de ver um movimento estranho. Paulo não diz que o poder de Deus é revelado nos milagres. Ele não diz que o poder de Deus é revelado em todos os dons que o Espírito pode dar. O poder de Deus é revelado no Evangelho, na obra de Cristo. Esse é o poder de Deus. Você quer pregar o poder de Deus? Quer ver o poder de Deus? Este é o poder de Deus, a pregação da palavra, a pregação do Evangelho. Este é o poder de Deus que salva tanto o judeu quanto o grego. É este o poder de Deus. Abra a sua Bíblia no Salmo 98. Salmo 98. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas.
A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações, lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. O que o salmista está falando aqui? O salmista está falando de maravilhas que podem ser contempladas. Mas que maravilhas são essas? O Senhor fez notória a salvação. O Evangelho é a salvação para todo aquele que crê. E logo depois o apóstolo Paulo vai falar da justiça de Deus. O que o salmista está falando aqui? O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. As maravilhas de Deus são as suas manifestações de salvação, e as suas manifestações de salvações no meio do povo de Deus, estão manifestando a justiça de um Deus justo, de um Deus que, como nós lemos capítulo 3 de Romanos, é justo e justificador, porque Ele é aquele que deseja a justiça, mas ao mesmo tempo Ele sabe que o homem não pode cumpri-la, e é Ele mesmo quem cumpre. Esta é a justiça que Lutero percebeu. Jesus não está me pedindo a justiça reta para eu ser salvo. Ele conquistou essa justiça que Deus Pai requer, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o profeta Abacuque já falou: o justo viverá pela fé. Deus é justo e justificador do homem. É isso que Ele faz, essa é a mensagem de poder. O homem de Cristo sabe que o poder de Deus está no fato de que Deus estabeleceu um plano para a salvação, para o homem pecador, e que cumpriu em Cristo, em seu nascimento virginal, pelo poder do Espírito Santo, em seu crescimento encarnado como homem, como Deus homem, com a sua vida de obediência, cumprindo todos os requerimentos da aliança que Deus já havia estabelecido, com sua pregação do reino de Deus. O reino de Deus é chegado, com a sua ida à cruz do Calvário, como um cordeiro mudo, foi colocado para morrer, como provisão de Deus, para expiação dos nossos pecados, com a sua morte, tomando o cálice da ira de Deus, o cálice que era para ser tomado por mim e por você, foi Ele quem tomou. O Filho de Deus, o verdadeiro Messias, prometido nas Escrituras, nas páginas do Antigo Testamento, já havia sido estabelecido, com a sua assunção aos céus, mostrando todo o seu mérito, à destra de Deus Pai, intercedendo por todos aqueles que são dele e que não podem sair de sua mão, jamais. Esse é o poder de Deus, é o Evangelho de Jesus Cristo. Você não precisa prometer milagres a ninguém, você não precisa prometer uma casa, uma vida boa, dinheiro, qualquer coisa, porque o poder de Deus está estabelecido na obra de Cristo. Assim sendo, o poder de Deus para a salvação é a revelação da justiça de Deus, a justiça que é o seu atributo, a justiça que Ele mesmo conquista por nós. Assim, para finalizarmos, o homem em Cristo, ele não pode viver sem fé. O homem em Cristo jamais viverá sem fé, porque senão ele não é um homem em Cristo. O homem em Cristo vive pela fé, ele vive por fé. Toda a sua vida é estabelecida em fé, a sua vida deve ser estabelecida em fé. A fé não está reservada a momentos onde a sua razão, o seu dinheiro, seus recursos, a medicina já não pode fazer nada. Não, a fé está estabelecida do início ao fim na sua vida. Ou você vive por fé, ou você vive por incredulidade. Ou você vive confiando em Jesus em todos os seus atos, dormindo, acordado. Ou você não vive por fé. A fé é o dom que Deus nos deu para
termos vida e para caminharmos. Nós só temos vida pela fé e nós só caminhamos através dela. Você não pode dar um passo sem fé. A fé não é um salto no escuro. A fé é uma certeza. A fé é a certeza de que Cristo morreu para lhe salvar. De que a sua obra foi aceita por Deus. E de que agora você vive em paz com Deus. E de que agora você ama a Deus acima de todas as coisas. E Deus lhe ama em Cristo Jesus, através da sua obra. O homem em Cristo tem a sua identidade em Cristo. Todas as outras coisas estarão subordinadas a essa identidade. Se você deseja ser um homem em Cristo, você deve viver pela fé. E viver a partir das implicações da obra de Jesus, do seu Evangelho. A carta aos Romanos nos ensinará isso. A carta aos Romanos é uma vida que é vivida pela fé. As doutrinas apresentadas aqui nos conduzem a uma vida por fé, na obra de Jesus. Você vive pela fé? Você é um homem em Cristo. Essa é a sua identidade. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pelo Evangelho. Nos faz homens e mulheres em Cristo, vivendo pela fé. Que a nossa identidade esteja em Jesus, como servos de Jesus, escravos do Senhor, para a glória do teu nome, louvor da tua majestade e de todos os teus atributos. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.